Bem-vindos ao vídeo de hoje. Nós vamos conversar sobre a plagiocefalia, que é o nome para a cabeça amassada do bebê ou assimetria craniana. Quem me acompanha lá no Instagram, @vestidademãe, já viu que o meu filho Oliver está usando um capacetinho, como se fosse um astronauta. Eu estou até chamando ele de astronauta. Muita gente não sabe o porquê ele usa o capacete. As pessoas na rua acham que ele tá fantasiado ou que eu sou uma mãe louca que coloca um capacete pro filho não machucar a cabeça quando cair. Não, eu não sou louca. O capacete é um tratamento, ele não está apertando a cabeça do bebê, ele está servindo como uma contraposição de forças, deixando espaço para onde a cabeça tem que crescer e deixando mais rente, da onde a cabeça não deve crescer mais. O que acontece? A cabeça do bebê cresce muito rápido, principalmente nessa fase de 0 a 2 anos. Então, quando a cabeça está nessa fase de crescimento, é mais fácil de corrigir esse achatamento na cabeça do que depois. Depois de 18 meses já não é mais possível, por isso que eu estou fazendo o tratamento agora. Ele começou com 5 meses. O tratamento tem uma duração de 4 meses em geral. Como que eu percebi que ele precisa deste tratamento? O Oliver, nosso bebê, passou muito tempo deitado nos primeiros meses e ele tinha o que é chamado de posição viciada, ou seja, ele sempre ficava com a cabeça virada na mesma posição. Como eu deixava ele muito tempo ali deitado, o que acontece é que acaba achatando da posição que ele fica deitado e a cabeça cresce para o outro lado. Então, olhando de cima, a gente percebeu que estava começando a ficar ligeiramente torto e muito achatado. Fomos numa clínica especializada no assunto, onde eles fazem um laser 3D, que é um escaneamento, que mostra as medidas exatas e se está achatada ou não. Porque é normal, sim, a gente ter uma simetria. Ninguém é normal, ninguém é perfeitamente igual de um lado e do outro, né? Só que em números, essa assimetria é normal, você ter uma diferença de até 3%. O Oliver já estava com um caso severo de uma diferença de 11%. E por isso ele foi recomendado a ter este tratamento com o capacete. Mas o que eu quero falar é o que fazer para o seu filho não precisar ter este tratamento do capacete. Dica 1. Sempre verificar se o bebê está dormindo sempre com a cabeça virada para o mesmo lado e, no caso da resposta ser sim, reposicionar a cabeça, que é você pegar mesmo a cabecinha dele e girar, reposicionar para ele virar do outro lado. Você pode usar algumas técnicas também para esse reposicionamento. Pôr um brinquedinho para chamar a atenção do outro lado. Se no quarto do bebê, por exemplo, tem uma janela que ele sempre olha para a luz, você muda o berço de posição. Ou você às vezes põe o bebê num sentido, depois na outra soneca no outro sentido. Você alterar para que ele não fique sempre na mesma posição, que pode acontecer esse achatamento. Dica 2. Colocar o bebê de bruços. Então lembre-se que a recomendação da Academia de Pediatria, tanto brasileira quanto americana, é do bebê dormir com a barriga para cima para diminuir o risco de morte súbita. Mas o que acontece é que agora que os bebês dormem com a barriga para cima, eles passam muito tempo com a cabeça apoiada no bercinho, no colchão, no carrinho, onde quer que ele esteja. E isso que está causando tanto achatamento na cabeça dos bebês. Antigamente, na época que nós éramos bebês, as mães colocavam a gente para dormir de lado ou dormir de bruço. Se você está ao lado do seu bebê, junto com o seu bebê, você pode sim colocar ele um pouquinho para mudar a posição dele, Ficar de lado, ficar do outro lado e principalmente ficar de bruços, que é importante não só para mudar o apoio da cabeça, como para fortificar o pescoço e ombro do bebê, Conhecido como um exercício importante nos primeiros meses para ele ir adquirindo essa força e aproveita e muda a posição da cabeça.
Dica 3. Usar o sling ou canguru. Eu confesso que eu não sou adepta dessas ferramentas, então meu bebê ele ficava no colo, mas ficou muito tempo também no carrinho e por isso teve o achatamento. Mães que usam o sling ou canguru para carregar o seu bebê é uma ajuda maravilhosa, porque a cabeça do bebê não está apoiada num colchão, em qualquer superfície, ele está ali agarradinho com a mãe. Então é uma ótima ferramenta para evitar o achatamento da cabeça do bebê. Dica 4. Existe no mercado travesseiros para distribuição da pressão da cabeça do bebê. São travesseiros para serem usados justamente por recém-nascidos, por bebezinhos dessa fase do 0 aos 3 meses, que é a fase que o bebê mais passa tempo deitado, né? Até uns 5 meses, né? Depois ele começa a passar muito tempo sentadinho também. Eu não tive esse travesseiro, então eu não tenho aqui ele para mostrar. Se eu soubesse da existência e se eu imaginasse que isso fosse acontecer com o meu bebê, eu teria comprado sem dúvidas, teria virado item número 1 do enxoval do bebê. Então quem está fazendo enxoval, de repente é uma boa dica de compra, porque é um travesseiro que tem uma depressão que faz com que a cabeça fique com uma distribuição melhor de peso e não virada a cabeça de um lado com pressão só de um lado. E a dica 5, quando o bebê passa muito tempo com o pescoço virado de um lado, pode ser também um torcicolo congênito. Então peça para o seu pediatra avaliar se é o caso dele ter um torcicolo. Muitas vezes é a posição que o bebê ficou no seu útero, sempre virado do mesmo lado, e por isso ele tem essa predisposição a virar a cabeça sempre de um lado, ou pode ser um torcicolo congênito. Então peça uma avaliação para tirar essa hipótese. Se tiver um torcicolo congênito, é o caso de procurar uma fisioterapeuta que irá fazer uns exercícios com o bebê para resolver essa questão. E assim, com essas 5 dicas, você evita do seu bebê ter a assimetria craniana e evita esse tratamento, que é um tratamento caro. Mas que, graças a Deus, né, hoje em dia existe essa possibilidade, porque pense que alguns anos atrás, na verdade, esse tratamento existe há 40 anos nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui no Brasil só há 8 anos. E antes disso, as pessoas que ficavam com a cabeça achatada ou por nascimento, porque às vezes desde o útero ali já está no achatamento, ou por essa questão de dormir sempre na mesma posição, ficavam achatadas para sempre, né? Tem muitos adultos com essa questão. Algumas vezes também o achatamento é resolvido naturalmente. Muita gente me fala, minha bebê tinha a cabeça achatada, mas naturalmente resolveu. Sim, se é um achatamento pequeno, naturalmente, quando ela passa a ficar menos tempo deitada, mais tempo sentada, pode ir modificando, porque a cabeça está crescendo até os 2 anos de idade e melhorando. Mas em casos severos, como foi o caso do meu filho, eu preferi não esperar a sorte de mudar com o tempo, né, e já fazer o tratamento. Espero ter ajudado com essas dicas. Lá no meu Instagram, na hashtag AstronautaOliver, tem várias dicas também sobre o tratamento e tem 2 posts no blog, vou deixar os links aqui embaixo no texto. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, pode deixar comentários que terei prazer em ajudar nas respostas. Se inscreveu no canal já e ativou as notificações para sempre saber quando tem vídeo novo, né? Obrigada, um beijo, tchau, tchau.